paz do Senhor, meus queridos irmãos, desejo que todos estejam bem. É muito bom estarmos mais uma vez aqui nessa oportunidade, poder ter um contato com os irmãos, com os amigos e ministrarmos a palavra do Senhor. O meu objetivo, através dessas lives que eu tenho feito aos domingos, é de poder compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas que nos assistem. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, algumas pessoas têm assistido, têm nos acompanhado, e o nosso objetivo é esse. Até porque estamos vivendo um período complicado, período difícil, por conta dessa pandemia da Covid-19. Os templos, as igrejas ficaram fechadas, com os trabalhos suspensos, mas já estamos de volta, dando continuidade no trabalho do Senhor. Teremos a oportunidade de estarmos juntos novamente, louvando e adorando o nome do Senhor. Queridos, já tem algumas pessoas já nos assistindo, e nós vamos dar continuidade aqui no comentário desta lição de hoje. Antes de nós adentrarmos ao assunto desta lição, eu gostaria de parabenizar os pastores, porque hoje, nesta data, 14 de junho, é Dia do Pastor. E eu quero, em nome do pastor Ednilson Tenório, em nome do pastor José Diniz, em nome do pastor Francisco Caristia, em nome do pastor Paulo, em nome do pastor Giordani, e também em nome do meu sogro pastor José Alves Lira, eu gostaria de parabenizar a todos os pastores, a todos os ministros do Evangelho de Cristo, esses homens que foram chamados e vocacionados para a árdua tarefa do ministério da palavra, do ministério de pregar a palavra do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de servir a igreja do Senhor. Portanto, meus queridos pastores, que Deus vos abençoe a todos e continuem dedicados nessa força, nessa coragem, fazendo a obra do Senhor. Nós iremos agora, queridos, passar aqui para o assunto da nossa lição de hoje, um assunto importantíssimo para a nossa meditação. Hoje a lição de número 11 traz o tema Atributos da Unidade da Fé. Esse é o tema que nós iremos estudar nesta manhã. Atributos da Unidade da Fé. Aí são humildade, mansidão e longanimidade. São atributos da unidade da fé. Então, para nós começarmos, já entrar no assunto aqui, eu quero falar um pouco sobre atributos. O que vem a ser atributo? Atributo é algo próprio e peculiar a uma pessoa, a alguém, algo que é próprio de um ser. No caso, nosso Deus, ele tem os seus atributos.
E os atributos de Deus têm também as suas classificações. Existem atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, atributos transferível e os intransferíveis. O que vem a ser atributo transferível e intransferível, ou comunicável e incomunicáveis? Os atributos comunicáveis de Deus, ou transferíveis, são aquele que Ele revela para nós, aquele que Ele comunica com a humanidade, aquele que é revelado, aquele que pode ser transferido. No caso, o atributo naturais de Deus, os atributos naturais são incomunicáveis, porém os atributos morais são comunicáveis. Um exemplo: Deus, Ele é autoexistente. Então é um atributo incomunicável. Ele é onisciente. Ele é onipresente. É onipotente. São atributos incomunicáveis. São atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Só que nos atributos que nós iremos estudar hoje na lição, são atributos que são comunicáveis, são atributos que são distribuídos ou transmissíveis. E nós, como Igreja do Senhor, nós iremos, ou é necessário, é mister, que nós tenhamos e praticamos e que esteja em evidência na nossa vida esses atributos que nós, ou que está aqui contido no comentário desta lição de hoje, que é o atributo a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, no decorrer da lição, nós iremos aprender, embora de uma forma resumida, eu não tenho como me estender tanto, o horário passa rápido, eu não quero ser longo para não cansar as pessoas, os nossos ouvintes. Mas eu vou dar uma rápida pincelada nesses atributos, nessas atribuições que são pertinentes à igreja. A humildade. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4 e o versículo 1. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, queridos, isso aqui faz parte da unidade da igreja, e que isso precisa estar em evidência no nosso cotidiano. Precisa estar em evidência a humildade, a mansidão e a longanimidade. São fatores indispensáveis para a nossa vida cristã. Não podemos abrir mão disto, até porque é fruto do Espírito. É através do Espírito Santo de Deus que esses atributos são conferidos a nós, que nós recebemos e que podemos também praticar, vivenciar
através do Espírito Santo. Então nós iremos ver aqui na palavra introdutória, para nós ficarmos situados no assunto. A introdução nos diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então é isso, meus queridos, o que se trata, o que Paulo desejava aos irmãos, aos seus liderados da sua época e também para a igreja de hoje, da atualidade, é que esses atributos estejam presentes em nós, essas qualidades, esse fruto do Espírito chamado humildade, mansidão e longanimidade. É algo tão necessário para nós. Lamentavelmente, nós observamos que isto não tem sido praticado ou não está sendo praticado da forma que deveria ser. As pessoas entendem totalmente diferente a questão da humildade, a questão da mansidão e da longanimidade. No decorrer desta lição nós iremos aprender claramente o que é isso. Ser humilde não significa as pessoas serem desprovidas de recursos financeiros, serem desprovidas de felicidade, de prosperidade. Não é isso que significa ser humilde. Humildade é muito mais que isso. Então nós iremos ver aqui na lição o que é que o autor deste comentário nos informa acerca da humildade. Diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. Então nós vamos começar aqui pela humildade, já que estamos tratando da unidade da igreja. Então não existe unidade na igreja se não tiver o atributo chamado humildade, se não estiver a humildade. Vamos ver aqui. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Essa é a questão. Os crentes precisam ser humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, ou entre nós, temos que demonstrar essa humildade. Humildade, um exemplo de humildade, temos vários exemplos de humildade na Bíblia, começando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que falou tanto acerca da humildade, e ele dera o exemplo quando ele, naquela lição tão linda de lavar os pés dos discípulos, Cristo dera esse exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Ele, como mestre, como Deus, humanamente falando, jamais ele poderia ter feito isso, mas ele fez questão de dar esse exemplo de humildade. E mais em frente, o apóstolo Paulo, falando também acerca da humildade, ele dá um belo exemplo também, dizendo assim: considerai todos superior a vós,
Ou seja, nós devemos considerar os demais superior a nós. Porque se for o contrário, se nós nos acharmos superiores aos demais, aí a situação fica complicada, aí perde a reverência, perde o respeito, perde todas essas essências que são importantes. Mas se nós considerarmos as pessoas superiores a nós, é uma forma de nós sermos humildes, de nós sermos respeitosos, de nós sermos reverentes, porque consideramos os outros superior a nós. Mas temos muitas coisas boas aqui para a gente aprender mais em frente. Vamos ver. Aqui no primeiro tópico diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para sermos membros do corpo de Cristo. Isso aqui é muito interessante também. A nossa conduta diária, a nossa prática, o nosso viver deve retratar muito bem a chamada que fomos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo. Temos que corresponder a essa chamada. Temos que andarmos de forma digna desta chamada. Não vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Temos que sermos diferentes, mostrar para o mundo que somos luz. Temos que brilhar, temos que dar o exemplo de humildade. Uma pessoa humilde é o contrário de uma pessoa valente. Uma pessoa humilde é o contrário de uma pessoa exaltada. Uma pessoa humilde é o contrário de uma pessoa arrogante, insubmissa, irreverente. É tudo isso. Humildade é o contrário de tudo isso. E para nós sermos bons servos do Senhor, precisamos ser, na verdade, humildes. Ainda falando mais sobre a humildade, no segundo tópico, diz dessa forma: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, falta de amor a si próprio. Então, na cultura pagã, esse termo, humildade, era vista de uma forma totalmente diferente. Aliás, nem somente nas culturas pagãs antigas, como também hoje na atualidade. As pessoas acham que humildade é se rebaixarem, é não ter amor a si mesmo, é mostrar fraqueza. É isso que as pessoas, até hoje, em pleno século XXI, as pessoas entendem dessa forma, que ser humilde é estar se rebaixando. Mas não é esse o tipo de humildade que nós aprendemos com o Senhor Jesus. A humildade que o Cristo nos ensinou é essa, de nós não sermos exaltados, de nós não sermos insubmissos, de nós ajudar uns aos outros, ajudar os nossos irmãos nas suas fraquezas, ou sermos cautelosos quando somos atacados. Quer ver quando a pessoa é humilde ou não? É quando ela recebe as pedradas, quando ela recebe as afrontas, as ameaças. Aí sim, é um bom momento para ver se a pessoa é humilde ou não. Tem pessoas que dizem que é humilde, mas
toca nela, mexe nela, pisa no pé dela, aí realmente ela vai mostrar quem ela é. Mas o humilde de verdade é aquele que, mesmo sendo prejudicado, mesmo sendo injustiçado, ele prefere assumir os danos, mas não quer ofender o seu próximo, não quer se exaltar, não quer revidar. Isso é um exemplo de humildade. Então é assim que nós temos que fazer, embora sendo um pouco dolorido, um pouco difícil, mas para vivermos a vida cristã, nós temos que sermos perseguidos, afligidos, algumas vezes insultados, mas sem revidar, receber isso com naturalidade, com humildade, com mansidão, que já já iremos aprender acerca da mansidão. Então é isso, eu não posso me deter muito sobre um assunto, sobre um tópico, porque o comentário é longo e o nosso tempo aqui é pouco na questão de não sermos muito longos, muito alongados. O terceiro tópico diz o seguinte: a verdadeira humildade. Então vamos ver aqui, eu já falei, mas vamos ver mais um pouco sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade em lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, e não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, meus amados, isto aqui é importante. Um belo exemplo de humildade é expressar a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Essa postura contribui para o bem coletivo. A humildade, já pensou em meio a uma coletividade, todo mundo, todas as pessoas serem exaltadas, ninguém cede, ninguém se humilha, ninguém dá o braço a torcer, como se diz? Aí é complicado uma convivência dessa forma, mas a humildade proporciona o viver em comunidade, proporciona o viver em sociedade. A humildade proporciona uma condição de relacionamento com as pessoas. Essa é a grande verdade. Então a humildade, ela é indispensável para o cristão, para a igreja do Senhor, para que ela possa parecer com Cristo ou representar a Cristo. Temos que ter humildade, porque é assim que a Bíblia nos informa, é assim que a Bíblia nos fala. Mas vamos já para a questão da mansidão, que já é o segundo ponto, a segunda parte da nossa lição. Diz aqui o texto: para haver unidade é preciso mansidão. Na primeira etapa dessa lição, diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. Já aqui diz novamente: para haver unidade é preciso mansidão. Então essas coisas têm que caminhar junto conosco. Olha o que diz aqui o texto: a virtude da mansidão produz
crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Veja como isso aqui é importante, eu vou repetir. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos promovendo a paz e conciliação na igreja. Então, somente a mansidão capacita o crente a promover a conciliação, a promover a paz. A mansidão, ela é importantíssima. Ao longo da minha vida cristã, esse pouco tempo que tenho, ou seja, eu nasci em um berço cristão, nasci no Evangelho, e eu tenho presenciado, no decorrer dos anos da minha convivência na igreja, como as pessoas se comportam nessa questão da mansidão. A pessoa ser mansa não é, como diz o ditado, é ter sangue de barata. Não é isso não, como diz esse adágio popular. A pessoa ser humilde, ser mansa, a mansidão, é como bem retrata aquele texto que o Senhor falou, que nós temos que dar a nossa cara a tapa, nessa questão de não revidar. Aí o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que as palavras brandas acalmam o furor. Isso é muito importante para a pessoa no quesito da mansidão. Ser manso é isso, é receber o agressor com palavras brandas, com palavra de mansidão. As pessoas, elas vêm furiosas ao nosso encontro, ela vem para nos atacar, e quando nós recebemos essas pessoas agressivas com palavra de mansidão, palavras temperadas, elas se sentem incapacitadas de continuar com o seu intento, aquele intento de agressividade. Pelas nossas ações, eu lembro que um dos mártires da fé cristã, não estou lembrando muito bem se foi Policarpo, se não me engano foi ele, Policarpo, um dos mártires cristãos, que quando os algozes, quando as pessoas, os carrascos chegaram até ele para o prender, ele ofereceu comida para esses carrascos. E eles ficaram ali atônitos, sem entenderem nada. Eles foram prender aquele homem de Deus para serem açoitado, para ser torturado. E aí ele recebe com maior carinho, com maior amor, ofereceu até comida para eles. Isso é um exemplo de mansidão. E nós, como cristãos, para nós superarmos os desafios que nos são impostos no dia a dia, nós temos que ter esse atributo, temos que ser manso e não revidar diante de algumas situações. Eu vou ver aqui mais um exemplo de mansidão aqui no segundo item. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar
nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Então, meus queridos, essa é a grande vantagem da mansidão. O grande legislador Moisés, ele só conseguiu ser um grande líder, um líder muito influente, por conta da sua humildade. Ele era um homem humilde, mesmo recebendo as pressões do povo que ele liderava, mas ele se portava humildemente, embora tendo autoridade para revidar, mas ele preferiu ser humilde, agir com mansidão, preferiu ser manso. A mesma situação aconteceu com Cristo, embora tendo autoridade para revidar, mas Cristo agiu com mansidão, agiu tendo um autocontrole. Então a mansidão é exatamente isso, é ter domínio próprio, é ter autocontrole, é diante da situação difíceis, situações adversas, nós sabermos nos controlar e não revidar, não agir de forma desnecessária. Então essa é a questão da mansidão. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Pessoas que têm essa virtude, elas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então isso é algo imprescindível para o cristão, a mansidão. Só para adiantar, eu vou ler mais aqui o quarto item dessa segunda parte. A mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes da igreja desenvolver virtudes da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, meus irmãos e amigos, o motivo da discórdia, os motivos das divergências, os motivos de conflitos, mesmo dentro das igrejas, é exatamente a falta de mansidão. Se as pessoas forem mansas, se tiverem esse atributo, esse fruto de mansidão, facilmente elas conciliam os conflitos, facilmente elas conseguem apaziguar a situação, agindo de forma mansa, de forma tranquila, de forma serena. Isso é capaz de mudar toda uma situação. Agora, quando as pessoas, elas, ao invés de agirem com mansidão e já partir para o outro lado da exaltação e revidarem, os conflitos só aumentam. Aí fica impossível a convivência, a confraternização, fica impossível a comunhão, a unidade, se não houver esse fruto que é proporcionado pelo Espírito Santo, o fruto chamado mansidão, é fruto do Espírito. Uma pessoa mansa, ela é doce. Uma pessoa mansa, ela transmite segurança para as pessoas. Veja que quando uma pessoa
ela é considerada violenta, agressiva, as pessoas nem gostam de estar perto desse tal, porque já tem uma fama, uma má fama de pessoa violenta, de pessoa agressiva, de pessoa exaltada. E as pessoas de bem não têm prazer de estar perto desses tipos de pessoas. Mas quando a pessoa ela é mansa, ela transmite ternura, transmite brandura, amor, doçura, e é bom estarem perto dessas pessoas. Então é assim que temos que ser, temos que vivenciar, temos que mostrar no dia a dia, praticar a prática da mansidão, é ter o ânimo controlado, é ter os impulsos controlados. Se bem que a cada hora, a cada momento, no dia a dia, a gente enfrenta situação que só mesmo pelo Espírito de Deus podemos nos controlarmos, podemos sermos moderados diante de certa situação, mas é isso. Se nós não externar, não mostrar para o mundo que somos humildes, que somos mansos, aí jamais iremos expressar a autenticidade do viver cristão. Então é necessário nós expormos essas qualidades, esses atributos, essas virtudes, é isso que nos faz sermos diferentes. São essas qualidades, esses atributos, esses frutos que faz do cristão diferente das pessoas que não conhecem a Deus. Então, meus queridos, nós vamos adiantar porque já está sendo longo e ainda tem a terceira parte que fala da longanimidade, que é outra questão, é outro fruto importante, outra ação que deve ser praticada pela Igreja do Senhor no dia a dia. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a longanimidade. Aí diz aqui novamente, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Isso aqui é muito interessante. Para haver a unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Vamos ver aqui. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e sim liberar o perdão aos ofensores. Queridos, eu quero me deter um pouco aqui nessa questão. A longanimidade capacita o crente a ser tolerante. O que tem de pessoas intolerantes em nosso meio não é brincadeira. Essa questão de ser intolerante com o seu próximo, e essa intolerância tira a capacidade das pessoas perdoarem. Ou seja, o intolerante, ela não admitem os erros das pessoas. O intolerante, elas são insensíveis aos erros alheios. Elas não admitem se seu irmão comete uma falha, se o seu irmão comete um erro, se o seu irmão erra. Essa pessoa que é intolerante, ela quer que esse irmão seja metralhado, seja fuzilado. Elas acham que essa pessoa não merece ser perdoada, não merece ser tolerada. E esse conceito é que tem, na maioria das vezes, prejudicado o bom andamento da comunidade cristã. Esse conceito tem atrapalhado a nossa convivência cristã e o crescimento da obra do Senhor. Nós não sermos tolerantes com as pessoas, principalmente com nossos irmãos. Temos aquele exemplo na Bíblia que diz: quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Pedro fez essa pergunta. 7 vezes?
Aí Jesus disse 70 vezes 7. Isso, ele mostra que é ilimitado a questão do perdão. Não podemos limitar o perdão, não podemos colocar uma barreira para se perdoar ou uma forma quantitativa para se perdoar. Não devemos ver o perdão nessa questão de quantidade. Perdoar uma vez, duas ou três, aí já não pode mais perdoar. Temos que sermos tolerantes, meus amados, com as pessoas. As pessoas erram. Isso é pertinente à natureza humana, o erro. Não estamos aqui fazendo apologia ao erro, jamais. Mas quando as pessoas erram, quando as pessoas pecam, elas merecem e devem serem perdoadas. O que não se deve é tolerar repetidas vezes o erro. Aí sim, não devemos tolerar, porque já passa para um ciclo vicioso. Mas as pessoas às vezes nos ofenderem, nós temos que perdoar as pessoas por nos ofenderem. Temos que perdoar. Agora, a outra questão: as pessoas erram toda hora, erram todo dia, ofendem seus irmãos, maltratam seus irmãos, maltratam os seus próximos, mas quando elas são maltratadas, aí já não pode mais, aí elas não toleram. Quando elas são prejudicadas, aí ela não tolera mais. Elas podem prejudicar os outros, podem maltratar os outros, porém, quando são maltratadas ou prejudicadas, aí não admite mais, não tolera. Isso é uma hipocrisia, não é aceitável dentro da comunidade cristã, dentro da igreja do Senhor, essa forma de agir e de proceder. Então vamos aqui na questão da longanimidade. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Veja aqui, termos gerais a essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então tudo isso tem que ser baseado na questão do amor, que é um princípio basilar. Então, meus queridos, suportar uns aos outros, como está dizendo aqui, o que eu acabei de falar. Aí diz aqui, durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Se nesses momentos conflituosos na igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor. Então essa é a forma de nós sermos longânimos, sermos tolerantes. Eu lembro que quando foram prender a Cristo e que aquele servo do sumo sacerdote chegou ali e Pedro lançou a mão, a espada e cortou a orelha de Malco, Cristo repreendeu Pedro por essa atitude, dando exemplo que nós não devemos agir dessa forma. Nós temos que termos controle, suportar os nossos inimigos e fazer o bem aos nossos inimigos. Naquele momento, Cristo curou, restituiu
a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cristo poderia deixar daquela forma, mas ele fez um bem para mostrar que ele é amoroso, que ele é longânimo. Então, dessa forma que temos que proceder. Eu vou ler rapidamente aqui, já nós iremos já concluir. Diz o seguinte: o perdão como premissa. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Essa aqui é a grande verdade. Nós temos que tratar as pessoas como nós desejamos ser tratados. É dessa maneira que devemos tratar os outros, da forma que nós desejamos ser tratados. Essa é a forma mais prudente, mais correta de nós. Será que queremos ser maltratados? Será que queremos ser injustiçados? Será que queremos sermos humilhados? Jamais, não queremos isso para nós. Então não desejamos também isso para os outros, já que não queremos para nós. Então essa aqui é a verdade. Vou fazer aqui já a parte conclusiva, a conclusão aqui da nossa lição, para finalizarmos. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Isso aqui é muito interessante, é muito importante. A humildade que fortalece a unidade. Só seremos unidos se tivermos humildade. A mansidão que gere o conflito. Esse termo aqui, gere, vem de gerência, e não de gerar, de promover, de criar conflito, contenda. Não é de gerar ou de criar. É gere, vem de gerência. É saber gerenciar os conflitos, saber conduzir os conflitos. Então a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. É isso a conclusão da nossa lição. A longanimidade que suporta os erros alheios. Tem pessoas, tem irmãos na igreja que quando ele erra, as pessoas desejam que ele seja não somente disciplinada, mas que seja quase que excluída da comunidade, excluída da igreja. Ela não suporta o erro daquela pessoa. Será que esse cristão tem amor? Será que esse cristão tem um atributo de amor? Será que esse cristão, ele sabe, embora o que significa amor, amar, quando ele não aceita ver erro nas demais pessoas? Não é por esse lado. A longanimidade é isso, é saber tolerar, suportar os erros alheios. Tem muitos cristãos, é lamentável falar isso aqui, é triste, mas a verdade tem que ser dita. Tem muitas pessoas, crentes, pessoas que já participaram da igreja, que já prestaram serviço na igreja, que já contribuíram com a obra de Deus, mas no dia que cometeu um erro, no dia que cometeu uma falha, essa pessoa não foi tolerada, e aí passou a ser vista de uma outra forma dentro da igreja.
e essa pessoa se sentiu constrangida, não se sentiu mais bem recepcionada na igreja, e essa pessoa acabou esmorecendo, esfriando e até tomou a decisão mais errada, que se afastou da igreja, porque não teve mais aquela receptividade, não teve mais aquele carinho que tinha antes, não teve mais aquele amor que tinha antes, só porque essa pessoa cometeu um erro, porque ela fracassou na fé, ela já é vista com maus olhos. Vamos deixar essa hipocrisia, vamos deixar essa forma de agir, de ver dessa maneira, meus queridos. Não é assim que Cristo via as pessoas. Cristo jamais hostilizou as pessoas pelos erros que elas cometiam. Cristo jamais desprezou alguém, pelo contrário, ele diz, perdoou e disse, vai e não peques mais. Ele apenas aconselhou para não pecar, mas recebeu de bom grado. Aí o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele diz o seguinte, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecais, temos junto do Pai um advogado para interceder por nós. Então, a recomendação é para nós não pecarmos, e bom seria que pecássemos. Mas isto é impossível, até porque a Bíblia diz o seguinte, se nós dissermos que não pecamos, estamos mentindo a nós mesmos, estamos faltando com a verdade. Então o pecado é uma realidade presente na nossa vida. Não sejamos hipócritas. O pecado é uma realidade presente na nossa vida. Porém, a Bíblia nos ensina como lidar com o pecado, ou como nos livrarmos do pecado. A pessoa, quando ele comete um erro, um pecado, a melhor coisa que tem é buscar a Cristo, humildemente, contristado, arrependido, se voltar para o Senhor, pedir perdão pelos seus atos. Aí sim, essa é a melhor atitude. E não pecar e se automartirizar-se. Não pecar e depois se autoflagelar porque pecou. Não. Tem solução para o pecado, sim. Tem solução quando a pessoa peca, sim. É se voltar para Deus humildemente, pedir perdão. E a igreja, a noiva de Cristo, a comunidade cristã, tem que aceitar, receber o indivíduo quando peca. Porque nós todos somos pecadores. Quem é que não tem pecado? E isso a gente observa muito na igreja. As pessoas, quando pecam, elas são repudiadas e não é mais bem aceita na igreja, aí é discriminada. Isso é uma falha terrível, tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. Quantas pessoas não têm mais o prazer de voltar para a igreja porque cometeu um erro e foram menosprezadas? E não é isso que o apóstolo Paulo ensinou. Não é dessa forma. Temos que amar, temos que ser humildes, temos que ser mansos, temos que ser longânimos, porque a longanimidade é um atributo de Deus também. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. É tardio em irar-se. Mas Ele é amoroso, Ele tem pressa em amar, Ele tem pressa em perdoar as pessoas. Então é assim que devemos fazer. Queridos, este foi o nosso comentário de hoje. Foi a nossa lição. Eu estou aqui apenas reproduzindo esta lição, reproduzindo este comentário, compartilhando com os irmãos e com os amigos. Espero que estas palavras sejam de conforto, que essas palavras sejam de despertamento, principalmente para a igreja do Senhor, para se acordarem,
para viver e praticar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que Deus cuide de você e da sua família. Deus abençoe a sua igreja e a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.